Na última aula, a gente parou falando sobre equação do plano. Então, eu mostrei para vocês aqui 3 equações do plano. A equação vetorial, a equação paramétrica e a equação geral. Então, eu vou começar a partir daí. Então, só revisando, ó, eu trouxe aqui nos slides já, as equações que a gente viu. Então, por exemplo, a primeira equação que a gente viu foi a equação vetorial, isso aqui é do plano. Ou seja, para você ter a equação vetorial do plano, você precisa de um ponto do plano, está aqui o ponto P0, e 2 vetores, que eu estou chamando aqui de A e B, que são vetores que estão também no plano. Se você tem 2 vetores e você tem um ponto, você consegue escrever já a equação vetorial. Da equação vetorial, você pode, digamos, abrir as contas, né? E você chega nas equações paramétricas do plano, onde quem é x, y, z são as coordenadas de um ponto geral do seu plano. Quem é x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto P0. Então, isso aqui são conhecidas, né? É uma coordenada, sei lá, 1, 0 e 2, é o ponto P0. Outra, você tem aqui A1, A2, A3, que são as coordenadas do vetor A, e B1, B2 e B3 são as coordenadas do vetor B. Esse alfa que aparece aqui e esse beta são parâmetros, quer dizer que são constantes que você vai escolhendo para cada par que você escolhe, alfa e beta, você vai ter um ponto lá do seu plano. Então, isso aqui caracteriza as equações paramétricas. Só que nós vimos também que você também tem a equação geral do plano. Isso quando você tem um vetor que é normal ao plano, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus, e você tem um ponto P0 do plano. Se você tem esses 2 elementos, você consegue obter a equação geral do plano, que é AX mais BY mais CZ igual a D. D é colocado dessa forma aqui, ó. É AX0, BY0, CZ0. Só que você chega nessa fórmula como, né? Quando você lembra que o produto interno entre os vetores é igual a 0. Então, é assim que você demonstra e chega nessa equação aqui. Então, é até fácil de demonstrar. Então, é bom até, caso você esqueça, você só lembra da pequena demonstração e você pode fazer na hora também que você chega no resultado. Bom, mas isso aqui é só para relembrar. Vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Então, eu trouxe aqui 2 exercícios para a gente só revisar essa parte aqui de equação do plano. Então, vamos fazer o primeiro. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Então, exercício número 1. Só coloca aqui os pontos. Ponto A. 1, 3, 4. Ponto B. Menos 1, 0 e menos 3. E o ponto C é o ponto 2, 5 e 1. Então, olha só, gente. Ele me dá 3 pontos que fazem parte de um plano. E ele quer a equação do plano. Aí você vai me dizer, professor, mas para fazer a equação do plano, eu precisaria de 2 vetores e 1 ponto. Então, eu não tenho nenhum vetor. E eu tenho 3 pontos. Tenho a mais do que eu preciso. O que eu faço? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez numa outra questão da equação da reta. Você pode até não ter vetores ainda, mas se você tem os pontos do plano, você consegue formar vetores. Por quê? Se você tem 2 pontos, para você formar um vetor, basta você fazer as coordenadas de um menos a do outro. Então, isso, na verdade, você está fazendo uma operação vetorial, de maneira indireta. E aí você está obtendo o vetor que sai de um ponto e chega no outro. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas, professor, que pontos eu vou usar? É que você pode escolher, porque como os 3 pontos estão no plano, então toda vez que você formar um vetor com qualquer um deles, esse vetor também vai estar no plano. Então você vai ter a liberdade de escolher aí os pontos que você vai usar. Então, por exemplo, eu quero usar o ponto B começando em B, terminando em A. Eu posso? Pode. Então vamos fazer isso. Ou seja, eu vou formar um vetor que sai de B e chega em A. Como é que eu formo esse vetor aqui? Eu faço as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B. Isso em x, em y e z. Então, venho aqui, ó, o A, coordenada 1. Então, vai ficar 1 menos, aqui do B, menos 1. Então, vai ficar menos com menos aqui, tá? Isso em x. Em y, aqui vai ficar 3 menos 0. Em z, que vai ficar 4,
menos 3. Aí, como aqui é menos com menos, faz o jogo de sinal, vai ficar mais, né? Então, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Ali vai ficar 3. E aqui vai ficar 7. Então, ó, já conseguimos um vetor desse plano. Só que só um vetor não é suficiente, a não ser que esse vetor seja o vetor normal, mas não é o caso. Então, eu vou precisar de um outro vetor. E aí você pode escolher outros 2 pontos. Por exemplo, eu posso escolher saindo do ponto B e chegando no ponto C. E eu venho aqui e faço, então, saindo de B e chegando no ponto C. Isso aqui vai dar igual. Aí eu faço aqui, ó, 2 menos 1. Então, 2 menos 1. Eu faço 5 menos 0. E, por último, 1 menos 3. 1 menos 3. Então, aqui vai ficar 2 mais 1, que é 3. Ali vai ficar 5. E aqui vai ficar 4. Então, agora sim, você tem 2 vetores e 3 pontos. Para você fazer as equações do plano, basta você escolher um dos pontos. E aí você pode começar com a equação vetorial e depois fazer as equações paramétricas. Então, a minha resposta vai ficar assim. Vou escrever logo aqui. Qual vai ser a minha resposta? Eu vou escrever aqui x, y e z. Gente, como é que eu faço as equações paramétricas? Eu escolho um ponto, né? Então, tanto faz aqui um ponto desde que seja no plano. Pode ser o ponto A, ponto B ou ponto C. Então, escolher o B, só porque eu estou começando por ele. Então, aqui, ó, B. Aí, em x ele é menos 1, em y é 0, em z ele é menos 3. Então, eu venho aqui, ó, escrevo logo o ponto B. Menos 1 em x, 0 em y, não preciso colocar, e menos 3 em z. Está aqui. Mas, agora, eu vou olhar aqui para o vetor. E eu tenho 2 vetores, tanto faz com qual eu vou começar. Então, posso começar com BA, por exemplo. As coordenadas dele é 2, 3 e 7. Então, 2 em x, então aqui vai ficar 2α, 3 em y, então aqui vai ficar 3α, e 7 em z, então vai ficar 7α. E aqui tanto faz se for alfa ou beta, desde que tenha um parâmetro aqui com essas coordenadas. Por último, eu pego esse outro vetor aqui, ó, 3, 5 e 4. Aí, com ele, eu vou ligar um outro parâmetro, que é o beta. Então, em x é 3, então vai ficar 3 beta. Em y é 5, então vai ficar 5 beta. E em z é 4, então vai ficar 4 beta. E aqui eu obtenho a minha resposta. Na turma da manhã, eu escolhi pontos diferentes. Então, eu cheguei numa equação do plano diferente dessa, mas ainda assim que me dá o mesmo plano. Então, se você também quiser, você pode olhar na manhã, que a gente vai achar digamos, um resultado aparentemente diferente, mas ainda assim que vai lhe dar o mesmo plano. Eles vão descrever o mesmo plano, ok? Então, ó, olhando para cá, gente, isso daqui, para cada parâmetro alfa e beta, você vai obter um ponto diferente do seu plano. Então, por exemplo, você escolhe um valor para alfa e um valor para beta, desde que seja um valor real. Então, digamos que você escolha alfa igual a 0, beta igual a 0 também. Pode? Pode. Se você fizer isso, aqui vai zerar, vai ficar só 1, aqui vai zerar, vai ficar o 0, e aqui vai zerar, vai ficar menos 3. Então, você vai voltar para o ponto P0. Ah, pessoal, eu quero beta igual a 0, alfa igual a 1. Posso? Pode. Então, o beta vai zerar, vai ficar menos 1 mais 2, vai ficar 1, aqui vai ficar 3, e aqui vai ficar 4. Então, esse é outro ponto do plano. E aí, para cada vez que você vai variando o alfa e o beta, você vai preenchendo aquele seu plano. Conforme alfa e beta vão variando de menos infinito até mais infinito, o seu plano ele vai estar totalmente preenchido. Então, dessa forma, você consegue encontrar infinitos pontos para o seu plano. Então, se eu te pedisse, olha, me dá 10 pontos, é só você escolher 10 valores diferentes para alfa e beta. Só uma observação, o valor que você escolher para alfa e beta tem que ser o mesmo que você vai colocar nas 3 equações. Então, você não pode. Na primeira, o alfa igual a 0, beta igual a 1. Na segunda, alfa igual a 2, beta igual a 3. Não pode. Se você já escolher um valor, você joga o mesmo valor nas 3 equações. É assim que funciona, para poder você achar o ponto. Ah, professor, e como é que eu descubro se um ponto ele não está no plano, por exemplo? Como é que você poderia descobrir? Por exemplo, se eu te falasse assim, olha,
verifica para mim se esse ponto aqui, 1, 0 e 5, verifica para mim se ele está no plano. Se você só tem as equações paramétricas, o que você poderia fazer? Você ia substituir. No lugar do x é o 1, no lugar do y é o 0 e no lugar do z é o 5. Esse ponto aqui, ele só vai fazer parte desse plano se essas coordenadas satisfizerem as três equações simultaneamente. Ou seja, na hora que você jogar esses valores aqui, ó, isso aqui tem que fazer sentido. Todas as equações têm que fazer sentido. Então, por exemplo, o que você poderia fazer? Você poderia jogar aqui, ó, x igual a 1, y igual a 0. Ignora o z por enquanto. Tá? Joga aqui, x igual a 1, y igual a 0. Isso aqui não ia te dar um sistema de duas equações, duas incógnitas? Então, o que tu ia achar? Um valor para alfa e um valor para beta. Não é isso? Quando você achar esse valor para alfa e para beta, você substitui aqui na terceira equação. E aí, nesse caso, quando você substituir aqui, essa equação tem que fazer sentido. Ou seja, se o z aqui é igual a 5, então quando você fizer essas continhas aqui, tem que dar 5. Se não der 5, é porque esse ponto não faz parte desse plano. Se der, é porque esse ponto faz parte desse plano. Então, isso é só uma das maneiras de você ver se um ponto ele faz parte de um plano, caso você tenha as equações paramétricas. Na segunda questão, a gente vai fazer esse mesmo raciocínio, só que usando a equação geral, que é o que ele pede aqui no exercício 2. Ó, escreva a equação geral do plano, que passa pelo ponto P0, está aqui o ponto P0, e tem esse vetor n como vetor normal. Então, eu vou anotar aqui as características, o que ele me dá de informação, a gente vai fazer. Então, já no exercício 2, ele é um pouquinho diferente, as informações que ele me deu. Porque ele me dá um ponto de novo. O ponto que ele me dá aqui é esse daí, 4, 0 e menos 3. Só que agora ele só me dá um vetor. E esse vetor é o vetor normal, que ele diz que é o vetor j mais 2k. Nesse caso, como você já tem um ponto do plano e você já tem o vetor normal, aí você lembra logo de qual das três equações, porque você tem a equação vetorial, as equações paramétricas e a equação geral. Mas se o vetor que ele me dá já é o vetor normal, então você já usa a equação geral. Qual é a equação geral do plano? Essa daqui. Ela é ax mais by mais cz igual a D. Mas quem é o D? D é igual a A vezes x0 mais B vezes y0 mais C vezes Z0. Então, gente, se você lembra disso, facilmente você consegue achar a equação geral para esse caso. Você só precisa entender quem é quem aqui nessa equação. Por exemplo, quem é esse A que aparece aqui, o A, o B e o C? O A, o B e o C são as coordenadas do vetor normal. Ou seja, são as coordenadas daqui, ó, do vetor N. Aí você vai me dizer, professor, mas que coordenadas que eu só estou vendo uma soma aqui? Não, porque isso aqui eu escrevi na base canônica, né? Mas eu poderia transformar isso aqui para coordenadas. Me ajudem, como é que seria esse vetor aqui em coordenadas? Muito bem, ou seja, em x ele é 0, por quê? Porque não aparece o vetor i aqui. Em y ele é 1, por causa do j, e em z ele é 2. Então, nesse caso, gente, quem é o A, o B e o C? O A, o B e o C, o A é o 0, o B é o 1 e o C é o 2. Então, basta vocês colocar aqui no lugar do A o 0, no lugar do B o 1, no lugar do C o 2. Como é que ficaria, então? Ficaria 0 vezes x, que aí dá 0, não vou colocar. 1 vezes y, então ficaria só y, mais 2 vezes z. 2 vezes z. Igual. Aí você vai dizer, professor, mas e o y e o z, não tinha que colocar alguma coisa para eles? Não, porque o x, o y e o z são as variáveis mesmo. Então vai ficar x, y, z. Aí você vai me dizer, professor, mas e o ponto? Eu não usei o ponto ainda. Mas você vai usar aqui, ó, na hora do d. Porque quem é o D? Ele é A. Quem é o A? É esse 0 aqui, a primeira coordenada do vetor. Vezes x0. Quem é esse x0? É a primeira coordenada do ponto. Então, A, B e C são as coordenadas do vetor normal. x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P0. Então, é aqui que você vai usar. Então, ó,
isso daqui igual a D. Quem é D? É A vezes x0. Quem é A? A é 0. Então vai ficar 0 vezes 4. 0 vezes 4 é 0. Então não vou colocar. Aí, mais B. Quem é B? Aqui é 1. Vezes y0, que é 0. Então, 1 vezes 0 é 0. Então, não vou colocar. Último, C vezes Z0. C é 2, Z0 é menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3. Vai ficar menos 6. Então, essa daqui já é a minha equação geral do plano para essa situação aqui. Aí, digamos que na prova você não lembre, professor, eu esqueci que a equação era essa, e aí o senhor pediu a equação geral. O que que eu faço? Aí basta você lembrar da demonstração, que não é difícil, na verdade. Pelo menos essa demonstração aqui ela é bem rápida, né? Ora, se você tem um ponto P0 e você tem um vetor normal, e você sabe que eles são perpendiculares, é só você fazer vetor P0P, esse P é um ponto geral, x, y, z, produto escalar com vetor n. Isso aqui tem que dar 0, porque eles são perpendiculares. Quem é esse vetor aqui? É o ponto P menos o ponto P0. O ponto P é geral. Então, o ponto P é x, y, z. Então, vai ficar x menos 4, em y vai ficar y menos 0, então vai ficar só y. E em z vai ficar z menos 3. Então vai ficar z mais 3. Z mais 3. Produto interno com esse outro vetor. Que vetor é esse? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Igual a 0. Fazendo esse produto escalar aqui, você chega no mesmo resultado. Ó, porque, por exemplo, vai ficar x menos 4 vezes 0. Vai zerar. Y vezes 1, vai ficar y. Aí aqui vai ficar z mais 3 vezes 2, então vai ficar 2 vezes z, está aqui. 3 vezes 2 vai ficar 6 positivo. Quando você passar para o outro lado, vai ficar menos 6. Você subtrai de dois lados o 6, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, se você esqueceu a fórmula, você lembra aqui da demonstração, pelo menos a ideia dela, e você consegue chegar. Tudo certo até aqui? Tá, agora eu vou fazer a mesma pergunta. Quando você tem equação geral, como é que você acha pontos desse plano? Primeiro, eu vou ensinar para vocês como é que você não acha um ponto do plano. Não acha não, desculpa. Como é que você sabe que o ponto não faz parte do plano? Como é que eu vou ensinar você a não achar, né? Então, vamos lá. Então, se eu pegar um ponto aqui, sei lá, o ponto 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Aí eu te pergunto, esse ponto aqui, será que ele faz parte desse plano aqui? Para você saber se ele faz parte ou não, basta você pegar o ponto e substituir aqui os valores. Só que note que nesse caso não tem x, então a gente vai substituir em y e vai substituir em z. Só que quando eu substituo aqui, 2 vezes y, vai ficar 2. 2 vezes z é 5, vai ficar 12. 12 é igual a menos 6? Não. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele não faz parte desse plano. Ok? Tá, agora, e como é que eu sei os pontos que fazem parte? Deixa eu pegar Os pontos que vão fazer parte são os pontos que vão satisfazer essa equação, né? É o contrário do que eu fiz agora. Então, por exemplo, digamos que o y é 0 e o z é menos 3, então, nesse caso, um ponto x, 0 e menos 3 vai satisfazer essa equação. Então, esse ponto ele faz parte do plano. Aqui eu estou pegando uma equação que não tem x, né? Deixa eu pegar uma que tem x, só para a gente ficar mais fácil de entender essa parte aqui. Por exemplo, bora pegar essa daqui, 2x menos y mais 3z igual a 2. Agora sim, eu quero saber se, por exemplo, esse ponto aqui, 0, 1 e 1, se ele faz parte desse plano. Eu substituo no lugar do x o 0, no lugar do y 1, no lugar do z 1. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 1 mais 3 é 2. Deu 2? Deu. Então, esse ponto faz parte do plano. Aí, se eu te pedisse, me dá mais outro ponto que faz parte desse plano, o que você poderia fazer? Você mesmo poderia escolher valores aqui para x, y, z. Por exemplo, escolhe para x 0 e para y 0.
Se x é 0 e y é 0, aqui vai zerar e vai zerar. Então, quanto tem que ser o z para isso daqui fazer sentido? 2/3. Então, nesse caso, o ponto 0, 0 e 2/3 faz parte do plano. Entenderam? Então, assim que você faz. Você pode usar tanto a equação geral quanto a equação paramétrica. Só que, não sei se vocês perceberam, mas pelo menos a equação geral, que é essa daqui, ela nos dá uma certa facilidade na hora de escolher os pontos, ver que o ponto não faz parte. Além de que a equação geral, ela é uma equação assim, digamos, mais enxuta de um plano, porque ela é uma única equação. Diferente das paramétricas, que você tem 3 equações, você tem 2 parâmetros. Aqui você não tem parâmetro nenhum. Você só tem uma equação aqui, essa equação, que às vezes é uma equação simples, tipo essa daqui, já te dá todas as informações que você quer sobre um plano. Então, eu tenho uma pergunta para fazer agora. Como é que você faz, já que você percebeu que a equação geral ela é até um pouco mais simples de se trabalhar, será que existe uma forma de eu pegar a equação paramétrica, as equações paramétricas, e chegar na equação geral? O que vocês acham? A resposta é sim. Inclusive, me perguntaram isso, né? Teve um que me perguntou isso hoje de manhã, já adiantando a matéria. Mas é verdade. Como é que eu chego das equações paramétricas na equação geral? Aí você tem que lembrar o seguinte, para você ter equação geral, você precisa de um vetor que seja um vetor normal ao seu plano. E nas equações paramétricas, elas não te dão um vetor que seja normal, elas te dão 2 vetores que são paralelos ao plano, que fazem parte do seu plano. Então, a pergunta deveria ser outra aqui. A pergunta é, será que se eu tenho 2 vetores que estão ali no mesmo plano, não são paralelos, será que eu consigo obter, a partir deles, um vetor que seja perpendicular a eles 2 ao mesmo tempo? Essa que é a pergunta. Porque se eu conseguir, aí eu consigo passar daqui, das paramétricas, para a equação geral. Se eu não conseguir, então realmente não teria o que eu fazer. Então, nesse caso, é isso que a gente vai discutir agora. Então, olha qual é o nosso objetivo aqui. Você tem 2 vetores. Olha a pergunta aqui que eu estou fazendo. Você tem 2 vetores, um vetor B, e aqui você tem um vetor A. A pergunta é, será que a partir desses 2 vetores, ou seja, digamos que eu tenho aqui, eu sei as coordenadas desses 2 vetores. No caso do A, é a coordenada A1, A2 e A3. No caso do B, é a coordenada B1, B2 e B3. Então, o meu objetivo é, com esses 2 vetores, que eu conheço as coordenadas, obter um terceiro vetor, mas com uma condição. Esse terceiro vetor ele tem que ser perpendicular tanto a B quanto a A, ao mesmo tempo, tá? De maneira simultânea. Então, eu quero um novo vetor, que eu vou chamar aqui de vetor, posso chamar de vetor N, de normal. Só que esse vetor N, ele tem que ser perpendicular a B e, ao mesmo tempo, ele tem que ser perpendicular a A. Tá? Então, esse que é o meu objetivo aqui. Tá, mas a pergunta é, como é que eu vou conseguir chegar nesse objetivo? Bom, as únicas informações que eu tenho, primeiro, eu tenho as coordenadas tanto do vetor A quanto do vetor B. Isso já é alguma coisa. Já é um ponto inicial. A segunda informação que eu tenho é que esse meu vetor N, ele é perpendicular tanto a A quanto a B, aos 2. Então, nesse caso, o que isso significa? Olha lá, eu sei que esse meu vetor N, ele é perpendicular ao meu vetor A e, ao mesmo tempo, ele é perpendicular ao meu vetor B. Só que a gente já estudou que 2 vetores eles são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre eles, ou seja, o vetor N escalar vetor A e o vetor N escalar vetor B é igual a quanto, gente? Tem que ser igual a quanto essa conta aqui? A 0. Então, vocês estão percebendo, ó, que com isso eu consigo formar um sistema que envolve as coordenadas do A, as coordenadas do B e as coordenadas do vetor N, que é o que eu quero encontrar. Eu não sei quem elas são, então eu vou chamar elas aqui, ó,
eu sei que N é um vetor de 3 coordenadas. Como eu não sei quem são, eu vou chamar de N1, N2 e N3. Então, nosso objetivo é achar N1, N2, N3. Como é que eu acho essas coordenadas? Eu acho a partir desse sistema. Só que, infelizmente, eu não vou fazer demonstração para vocês. Por quê? Porque essa demonstração aqui ela é um pouco longa, ela demanda um pouco de tempo. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar para casa, ou seja, vocês vão ver no material tem demonstração, depois vocês podem estudar ela, mas é basicamente, eu uso esse sistema aqui, e em cima eu multiplico por uma constante, embaixo por outra, faço a soma, vou achando assim as coordenadas. Isso você vai ver no material, mas eu vou logo lhe adiantar. Quando eu resolvo esse sistema, usando aqui todas as informações que eu tenho, eu consigo obter uma fórmula para N1, para N2 e para N3. Vou escrevê-la aqui. Então, no final, você obtém uma coisa assim, ó. Para N1, ele é A2B3 menos A3B2. Para N2, vai ser A3B1 menos A1B3. Já para N3, você vai ter A1B2 menos A2B1. Note, cada uma dessas equações é uma coordenada só. Então, por exemplo, se eu quero achar a primeira coordenada desse vetor aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a segunda coordenada de A, tá aqui, multiplicar com a terceira de B, tá aqui, depois eu vou subtrair da terceira do A e multiplicar com a segunda do B. Aí eu acho só a primeira coordenada. Para a segunda, eu vou pegar a terceira coordenada de A, multiplicar pela primeira de B, tá aqui, e subtrair da primeira do A vezes a terceira de B. Então, eu vou ter que pegar esse vezes esse. Aí eu vou achar a segunda coordenada do vetor que eu quero. E assim, depois eu uso essa fórmula aqui e acho a terceira coordenada do meu vetor N. No final, você está percebendo que o meu vetor N vai ser um vetor assim, ó, que na primeira coordenada é tudo isso daqui, ou seja, é A2B3 menos A3B2. A segunda, ele é A3B1 menos A1B3. E na última, ele é A1B2 menos A2B1. Então, o meu vetor N seria esse vetor aqui. Então, caso você queira achar um vetor que seja perpendicular simultaneamente a dois vetores A e B, basta você jogar nessa expressão aqui. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas eu vou ter que decorar isso? O senhor sempre fala que eu não tenho que decorar as coisas, como é que o senhor vai fazer eu decorar uma coisa dessa daqui? Fala, calma. Como eu sempre digo, Eu sempre falo para vocês, olha, demonstre, mas aí vocês vão me dizer agora, professor, mas como é que eu vou demonstrar isso aqui que nem o senhor demonstrou, porque o senhor disse que é longo, então até eu demonstrar isso aqui eu já perdi toda a prova. Calma, tem uma outra solução para a gente aqui. Esse vetor aqui, ó, eu vou reescrever ele, mas de uma outra forma, usando a base canônica. Isso vocês mesmos já poderiam fazer. Reescrevendo esse vetor aqui na base canônica, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu passar para cá. Então, ó, quando eu reescrevo esse meu vetor em base canônica, ele vai ficar assim, Em I, ele é a primeira coordenada que está lá, ou seja, A2, B3, menos A3, B2, isso aqui em I. Em J, ele vai ser A3, B1, menos A1, B3, isso aqui em J. E em K, ele vai ser A1, B2, menos A2, B1. Professor, não adiantou nada se eu escrever daquela forma na base canônica. Eu continuo complicado para mim, para eu lembrar dessa formulação aqui. Mas não tem problema, sabe por quê? Por que eu fiz questão de escrever na base canônica IJK? Porque, na verdade, gente, eu consigo reformular essa mesma expressão como um determinante. Isso que eu escrevi aqui para vocês é a mesma coisa que isso aqui, ó.
que um determinante, onde na primeira linha do determinante é a base canônica, IJK. Na segunda linha do determinante é o meu vetor A, ou seja, A1, A2, A3. E na última linha são as coordenadas de B, B1, B2, B3. Ou seja, é isso aqui que está acontecendo. Então, na verdade, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Pode ver, se você fosse querer calcular o determinante disso daqui, você ia chegar exatamente nessa expressão aqui. Ou seja, se você quer achar um vetor que seja perpendicular a dois vetores ao mesmo tempo, o que você vai fazer é jogar neste determinante aqui, dessa matriz. Essa matriz é muito mais simples de você lembrar. Por quê? Porque as primeiras coordenadas, a primeira linha sempre vai ser a base canônica, IJK. A segunda linha sempre vai ser os vetores do primeiro, as coordenadas do primeiro vetor, no caso A1, A2, A3. E a última linha sempre vai ser as coordenadas do segundo vetor, B1, B2, B3. Agora sim, isso aqui ficou muito mais fácil para você lembrar, né, da expressão e como é que chega nesse vetor que a gente quer. Agora, toda vez que você acha um vetor que seja perpendicular a dois vetores ao mesmo tempo, usando essa expressão aqui, ó, tanto essa que é a mesma dessa, isso daqui nós vamos definir como se fosse uma nova operação. Então, eu vou chamar isso daqui como produto vetorial. Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é o que eu vou chamar, o que nós vamos chamar aqui de produto vetorial. Então, toda vez que você ouvir o termo produto vetorial, ou seja, calcule o produto vetorial, o que eu estou querendo de você é que você calcule essa matriz aqui. No caso, que você calcule essa expressão aqui dos vetores. Então, o produto vetorial, eu vou chamar ele como sendo assim, ó, A, X, B. Então, agora a gente vai ler assim, ó, vetor A, produto vetorial com B, ou A vetorial B. É isso que a gente vai fazer. Então, se eu pedir para você calcule isso daqui, eu estou pedindo para você calcular isso daqui. Agora, um detalhe. Aqui eu estou usando o xzinho, tá? Não é o pontinho, porque o pontinho, se eu usasse pontinho, era o quê? Produto interno, né? Produto escalar. Quando você faz produto escalar de dois vetores, isso te dá o quê? Um vetor ou um escalar? Te dá um escalar. Por isso o nome, né? Agora, quando você faz o produto vetorial de dois vetores, isso te dá o quê? Isso te dá um vetor. Então, não esqueça. Produto vetorial é você calcular isso daqui, que é a mesma coisa que calcular isso aqui. Mas calcular isso aqui, você está obtendo um novo vetor. Mas que vetor é esse? Um vetor que é normal, ou seja, um vetor que é perpendicular aos dois vetores que você tinha antes. Então, na verdade, você trabalha com o produto vetorial quando você quer achar um vetor que tem essa característica de ser perpendicular a dois simultaneamente. Entenderam isso aqui, gente? Então, agora você já sabe. Se você tem as equações paramétricas, você tem dois vetores no plano, né? Se você quer achar um vetor que seja normal, basta você fazer o produto vetorial desses dois vetores que você tem. Aí você vai achar um vetor que seja um vetor normal ao seu plano. Muito bem. Então, perceba que eu acabei de definir aqui com vocês produto vetorial. Mas eu defini o produto vetorial a partir de uma motivação. Qual era a motivação? Era achar esse vetor aqui que fosse, né, perpendicular aos dois. Mas isso daqui que a gente fez não passa também de uma definição. Se eu quisesse, eu poderia só chegar aqui e dizer para vocês, olha, gente, vamos definir produto vetorial. Produto vetorial é aquela matriz. Poderia fazer isso? Poderia, sem problema nenhum. Isso é uma definição. Mas aí vocês iam me perguntar, professor, mas beleza, para que serve essa matriz? Aí agora eu já fiz o contrário. Primeiro eu mostrei para que serve e depois eu defini o que é o produto vetorial. Tá? Então, primeiro eu parti de uma motivação. E aí você já sabe, pelo menos, para que serve, para que você vai usar aquilo e o que tem por trás, né, nos bastidores daquilo que a gente está calculando. Bom, então é isso, né? Então, deixa eu mostrar aqui, vou trocar o slide, né, que isso na verdade já era o assunto da aula de hoje, da aula número 6. Então, deixa eu mostrar aqui o slide para vocês. Ó. Então, hoje, o nosso assunto é justamente esse. Nós vamos estudar produto vetorial e produto misto. Então, ó, começando, obviamente, com o produto vetorial. E eu já disse para vocês o que é, né? Então, produto vetorial está aqui, ó, de dois vetores.
vai ser justamente esse vetor aqui, que é dado pelo determinante dessa minha matriz. Na hora que vocês forem calcular o determinante, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Desde que seja válido, obviamente. Então, professor, eu quero calcular que nem no ensino médio eu calculava. Pode calcular. Eu também vou calcular assim nas aulas aqui de cálculo 2. Professor, eu quero calcular pelo desenvolvimento de Laplace, que eu aprendi lá na álgebra linear, que eu faço lá a matriz dos cofatores, não sei o que, multiplico. Pode. Não tem, você pode calcular da forma que você quiser, desde que seja válido, ok? Mas aqui eu vou fazer da forma mais simples possível. Então, calculou esse determinante, você está achando o produto vetorial. Claro que esse determinante é a mesma coisa que isso daqui, ó. Fazer essa continha aqui, aí você está achando aqui o produto vetorial. Muito bem, então aqui só um exemplo. Ó. Digamos que você tem dois vetores, A e B. O A é esse vetor aqui, 3, 4 e 0. O B é o vetor 1, 2 e 0. E a gente vai calcular o produto vetorial desses dois vetores. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que quando eu fizer o produto vetorial desses dois vetores, vocês acham que em alguma coordenada ele vai ser 0? Sim ou não? Sim. Tá, então se eu fosse pedir, chuta, qual coordenada ele vai ser 0? O que vocês iam dizer? Qual? Intuitivamente, né, se você olha assim, dois vetores, que a terceira coordenada é 0, você já pensa o quê? Que quando você fizer o produto vetorial, na terceira coordenada vai continuar sendo 0. Não é verdade? Isso é intuitivo, qualquer um pensaria isso. Vamos ver a resposta. Então, ó, calcular o produto vetorial é calcular o determinante dessa matriz aqui. Ó. Na hora que você for calcular o determinante dessa matriz, em I vai dar 0, em J vai ser 0, e em K vai ser 2. Ou seja, a única coordenada que não zerou foi a Z, que era a que a gente pensava que ia zerar. E as outras duas zeraram. Por que isso acontece? Vocês saberiam me dizer por que isso aconteceu? Porque não era o que a gente esperava o contrário, né? A gente esperava que Z ia zerar, as outras duas não. Por quê? Vocês conseguem me dizer por quê? Ó, isso tem a ver com a definição que a gente acabou de definir. Então, vamos lá. Olha só, gente. Digamos que daqui, o giz é o nosso vetor. Okay? O giz é o nosso vetor. Então, aqui eu tenho dois vetores. Tenho o vetor azul aqui e o vetor rosa. Então, digamos que nós estamos aqui... O nosso mundo ele já é tridimensional. Tá? Ele já é tridimensional. Então, digamos que está aqui o eixo x, y e z. Se eu digo que um vetor... Ou melhor, que um vetor, a coordenada dele em z é 0, significa o quê? Saberiam me dizer? Se esse vetor tem coordenada z igual a 0, significa o quê? Você ia posicionar ele onde, digamos? Você ia posicionar ele no chão, né? Onde a coordenada z é 0. Então, esse vetor aqui, se em z ele é 0, ele ia ficar na horizontal. Ele ia ficar assim, exatamente na horizontal. Ele não ia nem inclinar para cima nem para baixo, ele ia ficar na horizontal. Se esse outro vetor também tem coordenada z igual a 0, então ele também está exatamente na horizontal. É como se os dois estivessem no chão. Então, está aqui, dois vetores no chão. Aí eu vou calcular o produto vetorial de dois vetores cuja direção é horizontal. O plano deles é exatamente o plano horizontal. Só que calcular produto vetorial é calcular um vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Ora, se os dois têm direção horizontal, o que é perpendicular tem que estar na direção qual? Na direção vertical. Senão, não ia ser perpendicular aos dois. Então, se você tem dois vetores que a coordenada z igual a 0, você tem dois vetores assim. Então, um vetor que fosse perpendicular aos dois ao mesmo tempo, tinha que ser um vetor aqui, na vertical. Senão, se esse vetor ficasse um pouquinho inclinado, ele já não ia formar um ângulo de 90 graus com os dois vetores. Então, por isso que quando a gente fez essa operação, e só foi um exemplo, né? Você pegou dois vetores que estavam na horizontal, o resultado deu um vetor na vertical, pela própria motivação do produto vetorial. Entenderam o porquê disso? Tá? Então, claro que, mesmo que você não soubesse disso, na hora que você fosse calcular o produto vetorial, isso ia acontecer. Né? Tá aqui, ó. Eu calculei, no final deu só 2K. Quer dizer que o vetor está apontando para cima ou para baixo? O que vocês acham? Para cima. Mas se ele estivesse apontando para baixo, ainda assim, ele seria um vetor perpendicular aos dois? Sim ou não? Sim.
Então, existe só um vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo? Não, na verdade existem quantos? Infinitos vetores, né? Só que, claro, bora voltar aqui para o quadro. Aqui, gente, existem infinitos vetores que seriam perpendiculares a esses dois. Mas quando eu acho o vetor dessa forma aqui, é esse vetor em especial que eu estou chamando de produto vetorial. Só que o produto vetorial, ele poderia estar apontando tanto para cima quanto para baixo. O que ia me dizer se o vetor, produto vetorial, estaria apontando para cima ou para baixo? O que ia me dizer? Bom, primeiro, o que ia me dizer era a matriz, né? Se naquele caso, a matriz, calculei o determinante e o valor deu positivo, é porque está apontando para cima. Se eu calculasse e desse menos 2K, é porque eu ia estar apontando para baixo. Então, se você quer saber o sentido do seu vetor, primeiro, você pode jogar na matriz, a matriz já vai lhe falar, o resultado já vai lhe dizer o sentido. Mas existe uma outra forma mais simples, que é a famosa regra da mão direita. Tá? Então, por exemplo, olha só. Digamos que eu quero fazer produto vetorial A com B, e aí tem a ordem influencia, tá? Então, digamos que eu quero fazer A vetorial B. Quem vai ser o A vetorial B? Qual vai ser o sentido do meu vetor? Você pega a sua mão direita, aqui no quadro é ruim, né? Porque aqui no quadro é, enfim, né? Então, fazer aqui com giz mesmo. Então, ó, vamos dizer aqui. Dizer com giz de novo aqui. Tá aqui, ó, nossos dois vetores. Vetor azul e vetor aqui rosa. E aí eles estão aqui, ó. Aí você pega a sua mão direita, tá? E posiciona. Se eu fizer azul vetorial rosa, então eu posiciono a minha mão no azul primeiro, já que eu comecei por ele, e eu rotaciono aqui, ó, meus dedos em direção ao meu vetor rosa. E aí, nesse caso, eu olho para onde o dedão aqui está apontando. Então, para onde ele apontar é o sentido do meu vetor aí, produto vetorial. Se eu começasse pelo vetor aqui rosa, né, então você ia posicionar a sua mão já aqui no vetor rosa e ia girar até chegar no azul. Só que nesse caso, nessa segunda situação, como você sempre é obrigado a usar a sua mão direita, então nesse caso, ó, o seu dedão ia apontar para baixo. Então, onde você começar, vai mudar o sentido. Se eu começar do azul, vai apontar para cima. Se eu começar do rosa, vai apontar para baixo. Então, você pode usar a regra da mão direita já para saber qual vai ser o sentido do seu vetor, produto vetorial. Tá? Mas também você não é obrigado a usar. A matriz lá, o resultado, já vai te dizer também o sentido do seu vetor. Então, bora voltar para cá agora. Então, tá aqui, ó. Nesse caso, você tem aqui o desenhinho, então você pode usar também a regra da mão direita. Tá, agora, antes de eu mostrar o próximo slide, eu queria trabalhar com vocês um pouco, fazer uma pergunta para vocês primeiro. Você já sabe o que é um produto vetorial, né? Então, por exemplo, está aqui. Eu tenho dois vetores A e B. Aí o produto vetorial deles é isso daqui. Que isso aqui vai te dar um vetor, que é esse vetor aqui de cima, né? Que eu estou chamando de N, mas na verdade é o vetor A vetorial B. Aí se eu te pedir o seguinte, olha, calcula para mim a norma desse vetor, desse novo vetor aqui, que é esse vetor aqui. O que você faria? Você já sabe calcular a norma. Como é que calcula uma norma? Ó, você vem aqui e fazia, né? Norma de A vetorial com B. O que é calcular a norma de um vetor? Você já sabe. É raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado. Mas quem é a primeira coordenada? É tudo isso aqui, ó. Então, você tem que pegar isso daqui, A2, B3, menos A3, B2, e elevar ao quadrado. Depois, você ia somar, pegar a segunda coordenada e elevar ao quadrado. Depois, você ia somar, pegar a terceira coordenada e elevar ao quadrado. Tirar a raiz disso. Isso é calcular a norma. Ok? Mas claro que na prática, né, você não ia fazer direto aqui. Você primeiro ia fazer aqui o vetor e depois você ia jogar aqui. Seria muito mais fácil para você. Só que eu queria mostrar para vocês que existe uma relação dessa norma aqui do produto vetorial com o ângulo entre os vetores também, que nem o produto interno tinha também. Então, para isso, eu vou fazer umas manipulações nessa equação aqui. Note que essa equação não está completa, tá? Faltaria terminar ela aqui.
Então, vou até apagar ela para a gente não se confundir. Mas eu trouxe a demonstração disso daqui no slide. Trouxe no slide para não assustar muito. Mas ela não é difícil, ela só é um pouco grande. Então, está aqui. Então, olha só, já vai aparecer para vocês. Está aí, ó, essa demonstração. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou pegando dois vetores, A e B, estou considerando que são vetores não nulos, e aí, o que eu fiz? Eu peguei a norma desse vetor ao quadrado. Esse ao quadrado, eu preferi pegar a norma ao quadrado para não ficar aparecendo raiz quadrada do outro lado, para deixar a demonstração mais limpa, mas também poderia colocar raiz quadrada. Então, está aqui, ó. Quem é a norma ao quadrado desse vetor? É aquilo que eu estava comentando com vocês. Vai ser a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Aí aqui, gente, ó, dessa primeira linha para a segunda, a gente vai fazer um passo de fé aqui. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque não está aí. Então, o que foi feito aqui? A gente destrinchou aqui cada quadrado, então ficou o quadrado do primeiro, menos 2 vezes meio pelo segundo, mais o quadrado do segundo, fez com cada um desses, reordenou, foi completando o que tinha que completar e ficou isso aqui, tá? Mas acredite, é a mesma coisa, tá? A primeira linha aqui, ó, é a mesma da segunda. Então, note que eu já até pulei um monte de etapa aqui nessa minha demonstração. Mas, ok. Chegou aqui o que mais interessa para a gente, nessa segunda linha. Daqui para a terceira linha, vê se vocês concordam comigo. Eu tenho 3 parênteses, né? Eu tenho aqui, ó, o primeiro parêntese, eu tenho o segundo parêntese e eu tenho o terceiro parêntese. O primeiro parênteses é isso aqui, ó. A1 ao quadrado, mais a 2 ao quadrado, mais a 3 ao quadrado. Mas isso daqui não te lembra alguma coisa que tem a ver com a norma? Isso daqui nada mais é do que a norma de A ao quadrado. Pode ver, ó, faz a norma de A, vai ficar a raiz disso daqui, ao quadrado vai ficar isso daqui. O segundo parênteses também é a norma de B ao quadrado. Então, eu posso substituir esse primeiro pela norma de A ao quadrado, posso substituir esse segundo pela norma de B ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, mas eu quero ver se eu fazer isso com esse terceiro aqui, ó, que é misturado. Não tem problema. Olha o que é o terceiro. A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, mais A3 vezes B3. Isso não é norma, necessariamente, mas isso aqui te lembra outra coisa, né? O produto interno. Então, o que está aqui dentro do parênteses nada mais é do que o produto interno de A com B. Então, eu vou substituir isso daqui pelo produto interno de A com B. Só que eu vou elevar ao quadrado, porque aqui tinha A ao quadrado. Agora, daqui para cá, gente, eu já sei que o produto interno de A com B não é a mesma coisa que a norma ao quadrado, a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Não é isso que é? Pois é só substituir aqui, ó. Então, produto interno de A com B é norma de A ao quadrado, norma de B ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Só que aqui eu coloquei tudo ao quadrado, porque tinha esse ao quadrado bem aqui. Aqui, ó, estamos chegando no final. Daqui para cá, o que foi que a gente fez? Simplesmente colocamos esse valor aqui, ó, norma de A ao quadrado vezes norma de B ao quadrado, em evidência. Quando você coloca esse valor aqui em evidência, no primeiro termo vai ficar 1, e no segundo vai sobrar só cosseno ao quadrado. Então, ficou isso daqui. Só que pela relação fundamental, quem é 1 menos cosseno ao quadrado? É seno ao quadrado. Então, no final, nós mostramos que a norma do produto vetorial ao quadrado é igual a norma de A ao quadrado, norma de B ao quadrado, seno ao quadrado. O que está faltando aqui para ficar mais limpo isso daqui? Não está todo mundo ao quadrado? Então, tira a raiz de tudo, do lado esquerdo e do lado direito. Quando eu faço isso, eu chego aqui, ó, finalmente, na minha expressão final. Note o seguinte, eu coloquei todo mundo dentro da raiz, né? Então, por isso que ficou essa expressão. O correto é que eu ficasse com módulo de seno. Só que o seno, no primeiro e no segundo quadrante, é sempre positivo. Então, por isso que eu não precisei colocar, deixei só seno aqui. Ou seja, qual é a relação do produto vetorial com o ângulo entre dois vetores? A norma do produto vetorial é igual a norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo entre eles. O que é interessante, né? Porque antes eu tinha produto interno e era o cosseno. Quando eu faço produto vetorial e calculo a norma, me dá o seno. Sabendo disso, eu consigo obter essa proposição aqui, ó. Dois vetores são paralelos se e somente se o produto vetorial entre eles é o vetor nulo. Por quê? Porque por essa igualdade aqui, gente,
Se dois vetores são paralelos, quer dizer que o ângulo entre eles ou é zero ou é 180 graus. Quanto é o seno de zero? É zero. Quanto é o seno de 180 graus? É zero também. Então, se dois vetores são paralelos, então esse seno aqui sempre vai dar zero, o que mostra que essa norma aqui vai dar zero, o que mostra que esse produto vetorial aqui vai dar o vetor nulo. Então, isso aqui é uma nova forma de você descobrir se dois vetores são paralelos. Calcula o produto vetorial deles. Se der o vetor nulo, é porque eles são paralelos. Se não der, é porque eles não são paralelos. Muito bem, então, para finalizar essa parte aqui, eu queria só fazer uma interpretação geométrica do produto vetorial. Só que antes eu tenho que mostrar as propriedades para vocês. Então, só algumas propriedades antes. Primeira propriedade. Se você faz um vetor vetorial com ele mesmo, isso vai dar zero. Isso fica claro quando você lembra qual é o ângulo formado de um vetor com ele mesmo. É o ângulo zero. Então, vai dar zero aquela fórmula lá. Segunda propriedade. A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Então, quando você troca a ordem, o que muda é o sinal, o que faz sentido. Porque lembra que antes, quando você tinha um vetor com sentido para cima, quando você muda a ordem, o sentido fica para baixo. Então, isso daqui reflete nisso, né? Então, quando você troca a ordem, o que você muda é o sinal do seu vetor, ou o sentido dele. É isso que está acontecendo. Isso também acontece porque quando você tem uma matriz e você troca a ordem das linhas, você muda o sinal do determinante. Isso é uma coisa que você vê também lá em álgebra linear. Muito bem, outra propriedade é aqui da multiplicação por escalar. Então, um escalar multiplicado por um produto vetorial é a mesma coisa que você pegar essa constante e colocar aqui junto com A ou junto com B antes de fazer o produto vetorial. E a última é a propriedade distributiva, ela também ocorre no produto vetorial. Então, fazer A vetorial com B mais C é a mesma coisa que fazer A vetorial B mais A vetorial C. Agora sim, queria mostrar aqui uma interpretação geométrica para vocês que envolve o produto vetorial de dois vetores. Então, para isso, já mostrei um paralelogramo para vocês e a gente vai trabalhar em cima dele. Olha só, então vamos aqui para o quadro. Digamos que eu tenho aqui um paralelogramo. Eu tenho um paralelogramo e o meu objetivo é achar a área desse paralelogramo. Uma informação que eu vou te dar é que os lados desse paralelogramo, tanto esse quanto esse, coincidem com vetores. Então, por exemplo, esse lado aqui dele, nesse lado dele eu consigo posicionar um vetor. Vou chamar de vetor A. Nesse outro lado aqui dele, eu também consigo posicionar um vetor, que eu vou chamar de vetor B. Tá? Então, a única informação que eu te dou é essa. Eu te peço, olha, calcula para mim a área do paralelogramo e eu te dei esse vetor A e esse vetor B. Então, tu sabe as coordenadas deles. Ok? Será que com isso já é suficiente para calcular a área desse paralelogramo? Vamos ver. Para você calcular a área de um paralelogramo, você precisa do quê? Como é calcular o paralelogramo? É base vezes altura. Então, você precisa da base e você precisa da altura dele. Tem como você descobrir a base dele aqui? Tem. Quem é a base dele aqui? É a norma de B. Então, você já tem, pelo menos, que a base é igual à norma de B. Só que agora eu te pergunto, e a altura é a norma de A? Sim ou não? A altura é a norma de A? Não, não é. A altura do paralelogramo seria isso daqui, ó. Isso aqui seria a altura do paralelogramo, que é o que eu quero achar. Como é que eu consigo achar essa altura? Bom, eu sei que essa altura aqui, ela forma aqui um triângulo retângulo, bem aqui, ó. Onde bem aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Então, olhando para esse triângulo retângulo, eu consigo usar as relações métricas. Eu vou ter, por exemplo, a relação do seno. E eu sei que o seno de θ é igual
ao cateto oposto, que é a altura nesse caso, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? É a norma do vetor A. Então, eu coloco a norma do vetor A. Então, ó, a minha altura, isolando aqui o H, é norma do vetor A vezes o seno de θ. Então, é esse valor que eu vou substituir aqui no lugar da altura. Então, no lugar da altura vai ficar norma do meu vetor A vezes o seno de θ. Gente, mas o que é isso aqui? O que é norma de A vezes norma de B vezes o seno do ângulo entre eles? O que é isso daqui que a gente acabou de ver? Isso aqui é a mesma coisa que o produto, que a norma do produto vetorial. É isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, isso daqui, ó, a área é igual à norma do produto vetorial desses dois vetores. Isso daqui, gente, é muito importante. Porque isso significa que se eu te der dois vetores, as coordenadas, isso já é suficiente para você descobrir a área do paralelogramo. Basta você calcular o produto vetorial, que é aquela matriz, né, usa determinante, depois você calcula a norma. E aí você obtém a área de um paralelogramo. Então, você pode usar o produto vetorial para esses cálculos. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer. Então, primeiro, calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores. E outra, a gente vai conseguir calcular a área sem nem desenhar, né? Você vai conseguir calcular a área disso daí. Então, vamos ver, exercício 1. Só vou colocar as informações e a gente já vai fazer. Então, no caso do exercício 1, eu tenho o vetor A, que é igual a 3, 2 e menos 1, e eu tenho o vetor B. O vetor B é 1, 2 e 3. Pronto. Aí ele quer que eu calcule a área do paralelogramo, formado por esses dois vetores. Bom, então eu já sei que a área do paralelogramo é a norma do produto vetorial. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o produto vetorial. Como é que eu calculo o produto vetorial? Eu faço aqui o determinante da matriz, onde na matriz, na primeira linha, eu vou ter I, J e K. Na segunda linha é o meu vetor A, então aqui vai ficar 3, 2 e menos 1. E na última linha é o B, então vai ficar 1, 2 e 3. Como é que eu vou fazer para calcular esse determinante? Vou fazer que nem a gente fazia no ensino médio. Eu vou repetir essas duas colunas, vou fazer até de outra cor aqui. Então vai ficar ó, I, 3 e 1, J, 2 e 2. Deixa eu pegar aqui outra cor. E ó, vou primeiro fazer aqui a multiplicação de cima para baixo. Vou multiplicar esse, vou multiplicar esse e vou multiplicar esse. Nesse caso, ó, eu vou ter 3 vezes 2 vezes i. Isso aqui vai dar 6i. Então, vou colocar aqui 6i. Aqui, menos 1 vezes 1 vezes j. Isso vai dar menos j. Vou colocar aqui menos j. Por último, 2 vezes 3 vezes k. Isso aqui vai dar 6k. Agora, eu vou fazer de baixo para cima. Aqui, assim, assim e assim. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2 vezes k. Isso aqui é 2k. Só que quando eu faço de baixo para cima, eu tenho que inverter o sinal, né? Então, vai ficar menos 2k. Então, aqui eu coloco menos 2k. Agora aqui, 2 vezes menos 1 vezes i. Dá menos 2i. Só que eu inverto o sinal e fica mais. Mais 2i. Por último, 3 vezes 3 vezes j, 9j. Invertendo o sinal, fica menos 9j. E agora, o que eu faço aqui? Eu vou juntar. Quem tem i, no caso aqui, ó, tem i, aqui tem i. E quem tem j, está aqui j e j. E quem tem k? Está aqui o k, está aqui o k. Pronto. Então, isso aqui vai ficar igual. 6i mais 2i é 8i. Então, 8i. J menos 9, menos 10. Por último, 6 menos 2, 4. Então, esse daqui é o meu vetor produto vetorial. Agora, para eu saber a área, eu tenho que calcular a norma disso daqui. Então, eu venho, ó,
Para calcular a norma, basta eu fazer a norma desse vetor aqui. Como é que calcula a norma? Raiz quadrada de 8 ao quadrado, depois menos 10 ao quadrado, depois 4 ao quadrado. Aqui vai fazer essa conta, 64 mais 16, 80, mais 100, 180. Então, vai ficar raiz de 180. Aí, aqui já é a resposta final, tá, gente? Você só coloca assim, ó, unidade de área, porque isso aqui é uma área. Mas você também poderia trabalhar melhor com isso daqui, né? Porque 180 é 9 vezes 20, raiz de 9 é exata, vai ficar 3. 20 é 4 vezes 5, raiz de 4 é exata, é 2. Então, vai ficar isso aqui também é igual a 6, aqui raiz de 5. Tá? Então, só colocar aqui 36. 36 vezes 5 também vai dar isso daqui. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ok. Então, segundo exercício agora. Esse daí é mais interessante. Então, ó, calcule a área do triângulo formado pelos vértices A, B e C. Já vai aparecer aí para vocês na tela. E depois a gente vai resolver aqui no quadro. Vou só colocar as informações. Vamos lá, exercício 2. Ele me dá 3 vértices de um triângulo. O A é 1, o B é 3, 2 e o C é 2 e 4. Aí o que ele pede? Ele quer que a gente calcule a área do triângulo formado por esses 3 vértices. Só que aqui nós vamos ter alguns problemas que eu vou comentando com vocês aí ao longo da questão. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é tentar visualizar o que é isso daqui, né? Você não precisa desenhar se você não quiser. Com o que a gente aprendeu hoje, você já consegue chegar na sua resposta. Mas basicamente, ó, se você fosse fazer esses pontos aí no plano cartesiano, você ia ter um ponto aqui, você ia ter um ponto aqui, você ia ter um ponto aqui. Você ia ter 3 vértices, você ia marcar os pontos A, B e C, e aí você ia formar um triângulo com eles. E aí o que a questão está pedindo é que eu calcule justamente a área desse meu triângulo. Lá no ensino médio, você aprende geometria analítica, como é que você calcula a área de um triângulo se você tem as 3 coordenadas do vértice dele. Inclusive, você usa uma matriz, você usa o determinante. Mas a gente não vai fazer assim, né? Porque hoje a gente quer usar o que a gente aprendeu. Então, hoje a gente vai aprender uma nova forma de você calcular aqui a área de um triângulo. Só que, pelo que a gente está aprendendo, eu sei calcular áreas usando vetores. Então, mais uma vez, ele não me deu vetores. Mas não tem problema, porque eu mesmo posso formar vetores. Então, por exemplo, se aqui é A, aqui é B e aqui é C, eu posso formar um novo vetor que sai do ponto A e chega no ponto C. Eu posso chamar esse vetor de AC. Da mesma forma, eu posso formar um novo vetor que sai de A e vai para B. Meu vetor AB. Com esses 2 vetores, isso já vai me ajudar a achar a área que eu quero. Mas eu posso calcular eles, né? Então, eu venho aqui, ó, calculo. Quem é o meu vetor? O AB primeiro. Quem é o meu vetor AB? Aí eu vou ter que fazer a coordenada de B menos a coordenada de A. Então, vai ficar 3 menos 1, que é 2. Eu vou fazer direto aqui, 2. Agora aqui, 2 menos 1, que é 1. Então, esse aqui é o meu primeiro vetor. Agora, eu vou fazer o AC. Então, nesse caso, eu pego as coordenadas do ponto C e vou subtrair das de A. Então, vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1. Depois, 4 menos 1, vai ficar 3. Então, ó, acabei de obter 2 vetores aqui, que são os lados, 2 lados do meu triângulo. Aí você pensa, bom, eu já tenho 2 vetores aqui do polígono que eu quero. Aí o que você ia pensar direto logo? Bom, eu vou jogar produto vetorial, né, para calcular primeiro o produto vetorial e depois eu calculo a norma, que é o que a gente fez ainda agora. Só que na hora que você for usar o produto vetorial, olha o que vai acontecer.
Ó, na hora que você vai fazer produto vetorial de AB com AC, aí você vai lá para a matriz, né? Você vai empolgado para a matriz. Aí você vai, beleza, colocar aqui IJK. Aí o AB. Aí você fala, epa, AB só tem duas coordenadas, 2 e 1. Aí coloca 2 e 1. E o AC só tem 2 também, 1 e 3. Aí você fala, e agora? O que eu faço? Aí você pensa, não, beleza, só tirar o K, né? Aí você tira o K, e agora? Como é que você calcula o determinante disso daqui? Aí você fala, temos um problema aqui, né? Então, é porque, na verdade, gente, o produto vetorial, ele só está bem definido para vetores no V3, ou seja, que tem 3 coordenadas. O produto vetorial, ele não aparece em outros espaços, com 2 coordenadas ou 4 e assim por diante, tá? Ele está bem definido aqui no nosso espaço tridimensional. Então, na verdade, eu preciso de vetores que sejam tridimensionais. E agora, o que eu faço? Não tem problema. Eu vou fazer o que muita gente já se antecipou na prova. Né? Por mais, na prova de vocês, eu pedi assim, desenhe a área, né? Desenhe a circunferência no plano. Aí teve gente que fez no espaço. Eu tive que descontar ponto, mas foi com dor no coração, né? Porque eu falei, realmente a pessoa está se antecipando, não está errado, né? Infelizmente, só que como no enunciado eu pedia no plano, né? A pessoa fez no espaço, eu tive que descontar, mas foi com dor no coração, não se preocupe, foi com dor no coração esse desconto. Porque é o que eu vou fazer agora. Eu vou desenhar esse meu triângulo aqui no espaço. Por quê? Porque eu quero que os meus vetores sejam tridimensionais. Então, venha, ó, faço bem aqui. Faço aqui os meus eixos, x, y, z. Vou colocar de novo meus pontos aqui. Olha, os meus pontos A, B e C, eles só têm 2 coordenadas. Então, eu vou supor que em z a coordenada é 0. Eles estão no chão lá do meu espaço. Aí eu venho, digamos, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui, esse aqui é o novo ponto A, né? Esse aqui é o novo ponto B, esse aqui é o novo ponto C. Formo de novo aqui o meu triângulo. Formo de novo aqui meu triângulo. Esse triângulo é o mesmo daquele, só que agora ele está no chão. E aí os meus vetores que eu tinha feito, né? Um vai ficar aqui. E o azul vai ficar para cá. Agora, como eu estou no espaço tridimensional, eu vou até dar um nome para eles. Então, aqui eu vou chamar de... O azul vou chamar de vetor U. E o rosa eu vou chamar de vetor V. Mas ainda é aquilo ali, tá, gente? Isso aqui é como se ainda tivesse meu ponto A. Vou até colocar a linha. Aqui vou chamar de B'. Aqui C'. Só estou colocando essa linha só para dizer, porque ali é no plano, aqui no espaço, né? Então, a rigor seriam pontos diferentes, né? Já que tem uma terceira coordenada. Mas, enfim, aqui a gente pode analisar dessa forma aqui também. Ok, então quem vai ser o meu vetor U? O meu vetor U, ele seria o meu vetor AB, aqui, só que eu estou no espaço agora. Então, em Z, a coordenada é 0. Então, meu vetor U é o vetor 2, 1 e 0. Já o meu vetor V é o vetor AC, só que em Z ele é 0. Então, ficou 1, 3, 0. Agora sim vai ser possível calcular aí o produto vetorial entre eles. Então, eu venho, vou calcular o produto vetorial de U e V. Nesse caso, vai ficar aquela matriz. Agora sim, a matriz vai dar certo. Vai ficar I, J, K. O U é 2, 1 e 0. O V é 1, 3 e 0. Vou calcular esse determinante. Quando eu tenho 2 zeros aqui, aí, nesse caso, tem uma outra técnica, uma teoria, que você pode só usar o determinante aqui dessa matriz 2 por 2. Mas não vou fazer isso, não vou entrar nesse detalhe. Vou fazer como a gente estava fazendo. Então, aqui eu repito. I, 2, 1. E aqui, J, 1 e 3. E aí eu vou fazer, primeiro, de cima para baixo. E depois eu vou fazer de baixo para cima. Só que não vai dar muita coisa, porque tem 0 aí no meio. Então, por exemplo, aqui, ó, I vezes 1 vezes 0. Deu 0, então esquece. J vezes 0, esquece. Aqui, então, K vezes 2 vezes 3, vai ficar 6K. Vou colocar aqui, 6K. Agora aqui, trocando o sinal. 1 vezes 1
vezes K. Então, vai ficar 1K, só que trocando o sinal, menos K. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, no final, eu tenho só isso daí mesmo, né? Que deu 5K. O que já era esperado que eu tivesse só a coordenada em Z, que nem a gente explicou naquela hora. Então, esse aqui é o vetor. Eu quero a norma dele. Só que se o seu vetor só tem uma coordenada, a norma vai ser o módulo dessa coordenada. Mas não tem problema, se você não lembrar disso, você pode fazer também. Então, ó, quem é a norma desse vetor, que é o vetor produto vetorial? Vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Que nesse caso vai dar 5. Então, essa norma aqui deu 5. Eu coloco aqui a unidade de área. Só que aqui vem o segundo problema. Acabou aqui? Já é 5 essa área que eu quero? O que vocês acham? Não acabou, né? Isso aqui não é a área que eu quero ainda. Porque o que eu disse para vocês? Que a norma desse produto vetorial vai me dar a área do paralelogramo formado pelos vetores. E ele quer a área do triângulo. Tá? Então, bora voltar para cá. Olha só, então, basicamente, o que eu fiz ali foi calcular a área, mas não do triângulo. Vou até pintar aqui, ó, achurar. Eu queria a área disso. Mas quando eu calculei lá o 5, isso me deu a área disso daqui, ó. Do paralelogramo. Me deu a área de tudo isso daqui. A mesma coisa aqui no meu outro desenho. Se eu repetir aqui, ó, aquele meu valor 5 ali é a área de tudo isso daqui, mas eu quero só disso daqui. Então, o que falta eu fazer para chegar na resposta? Dividir por 2, porque o triângulo é a metade do paralelogramo. Então, basta dividir ali por 2. Então, é isso que eu vou fazer. Então, finalmente, a área do triângulo vai ser a norma do produto vetorial, que é a norma do paralelogramo, só que dividido para 2. Aí, como aqui deu 5, né? Então, aqui vai ficar 5 sobre 2, que também é 2,5. Unidade de área. Com isso, finalizamos essa questão. Alguma dúvida aqui? Interessante, né? Ó, mais um jeito de você calcular só usando os vetores. Gente, nós temos 8 minutos. Dá para fazer muita coisa. Então, vamos ver aqui rapidamente a última parte, que é o produto misto, ou produto triplo, também como ele é chamado. Então, aqui no produto misto, já vou mostrar aqui um slide para vocês, mas a gente já vai começar já com a interpretação, com uma motivação geométrica para ele. Então, olha só. Digamos que você tem aqui um paralelepípedo agora, e mais uma vez, eu quero que você descubra agora o volume dele. E a única informação que eu te dou são os vetores que coincidem com os lados aqui, ó, com as arestas do meu paralelepípedo. Então, tem aqui o vetor A, vetor B e vetor C. Como é que calcularia esse volume? Você teria que fazer a área da base vezes a altura. Aí, vamos olhar aqui para a base. A base dele é que figura geométrica? A base dele aqui é um paralelogramo. Eu sei calcular a área de paralelogramo usando vetores? Sei. Acabei de mostrar aqui, né? Faz o produto vetorial e faz a norma. Tá, mas então a gente já sabe calcular a área da base. E a altura? A norma de A já é a minha altura? O que vocês acham? Não. Porque a altura desse paralelepípedo tinha que ser um vetor que tivesse na direção vertical. Ou seja, um vetor que fosse perpendicular tanto a B quanto a C. O A, ele não é perpendicular a B e a C. Mas tem como eu achar um vetor que seja perpendicular a B e a C ao mesmo tempo? Tem. Como? Produto vetorial. Então, se eu faço produto vetorial, aqui, ó, esse meu vetorzinho azul, agora sim, eu tenho um vetor que está na vertical, que é perpendicular. Só que não necessariamente esse vetor azul vai coincidir com a altura, tá, gente? Ele só vai me dar a direção que eu quero, mas não necessariamente ele vai ser a altura. Então, já que não necessariamente ele vai ser a altura, então eu ainda tenho que achar essa minha altura aqui, ó. Essa minha altura que eu estou chamando de altura H. Então, para isso, eu pego esse meu ponto final aqui do A, faço uma projeçãozinha bem aqui, ó, para que eu forme um triângulo retângulo. Por que eu quero formar um triângulo retângulo? Porque eu quero aplicar as relações trigonométricas. Então, vou fazer aqui no quadro.
Agora, só me digam logo aí, olhando para a imagem, eu quero aplicar a relação trigonométrica no triângulo retângulo, esse bem aqui, ó, esse bem aqui. Então, eu vou aplicar o cosseno de θ. Então, vai ficar cateto adjacente, que é a altura, que é o que eu quero achar, sobre hipotenusa. A hipotenusa está aqui, ó, é a norma de A. Então, nesse caso, vai ficar cosseno θ igual a altura sobre a norma de A. Então, bora aqui para o quadro agora. Então, a minha altura desse paralelepípedo vai ser norma de A vezes cosseno θ. Vai ser isso daqui. Isso só é a altura. Mas o que eu quero mesmo é o volume, tá, gente? Então, o que é o volume? Vai ser área da base vezes a altura. A altura é isso daqui. E a área da base, como a base é um paralelogramo, basta você calcular a área do paralelogramo, usando os vetores B e C. Então, essa área da base aqui vai ficar assim, ó. A área da base você calcula como sendo a norma do produto vetorial B com C, já que esses vetores formam ali os lados do seu paralelogramo. Isso é a área da base. Vezes a altura. A altura é norma de A vezes cosseno θ. Aqui, gente, só tem uma observação, é que você pode perceber que o cosseno θ nem sempre vai ser positivo, né? Ele pode ser negativo. Mas como eu estou falando de volume, eu quero que ele tem que ser positivo. Tá? Então, caso eu pegasse o vetor normal apontando para baixo, era só eu considerar menos esse vetor. Então, nesse caso, eu posso considerar o cosseno aqui como sempre sendo positivo. Tá? Então, vou jogar um módulo aqui. Mas tá, isso aqui eu vou comentar daqui a pouco. Bora olhar para cá por enquanto. Ok, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho norma de A vezes norma do produto vetorial vezes cosseno. Mas o produto vetorial de dois vetores não é um vetor? Não é um vetor? É, né? Que é aquele vetor azul que eu mostrei na imagem. Então, o que eu tenho aqui é a norma de um vetor vezes a norma de um outro vetor vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo formado entre esses dois vetores, sim ou não? É. Okay, bora voltar aqui para o desenho rapidamente. Olha, o θ é o ângulo formado entre esse vetor azul, que é esse vetor aqui, e o vetor A. Então, sim. Então, bora voltar aqui para o quadro. Então, eu tenho norma de um vetor vezes a norma do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui é o quê, gente? O que é isso daqui? Você tem um vetor, norma de um vetor vezes a norma de um outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. É o que isso daqui? É o produto interno, ou produto escalar. Então, na verdade, esse volume aqui, ele é o produto escalar desse vetor com esse. Ou seja, é o produto escalar de A escalar com esse outro vetor. Mas esse outro vetor é o B vetorial C. Isso daqui. Nesse caso aqui, eu tenho três vetores envolvidos. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de produto triplo. Ou de produto misto. Por que misto? Porque está aqui ó, uma mistura do produto escalar com o produto vetorial. No caso que eu estou calculando um volume, esse volume tem que ser positivo, como eu falei para vocês. Então, esse cosseno vai ser o módulo e aqui vai acabar ficando módulo também. Mas se eu só te pedir, calcule o produto misto, você não precisa do módulo, você só calcula isso daqui. Só que na hora que você for calcular isso daqui, o que é calcular isso daqui? O que é produto escalar? Você vai ter que pegar as coordenadas do A, que é A1, A2, A3, e multiplicar com esses aqui, né? Só que esse daqui são aquelas coordenadas grandes. Então, no final, para você calcular produto misto, você pode reordenar e formar uma nova matriz, que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Então, no final, aqui, para finalizar a aula, se você quer calcular produto misto, basta você jogar nessa matriz aqui, que é parecida com o que a gente estava acostumado. A única diferença é que não aparece mais o IJK. Ao invés disso, ó, vai aparecer as coordenadas do meu vetor A. Então, você joga aqui, a primeira linha é o A, a segunda linha é o B, a terceira linha é o C. Isso aqui vai te dar um escalar, vai te dar um número. E se você está falando de volume, esse número vai ser o volume lá do seu paralelepípedo. Entenderam? Bom, então nosso tempo acabou. Na próxima aula a gente começa daqui, se a gente resolve alguns exercícios de produto misto. E desde já desejo boa prova para vocês e até semana que vem.